Titãs não cansa de nos surpreender e nesse episódio tivemos talvez a maior revelação da temporada. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga, eu sou o Dinho e hoje eu tô aqui para falar de Titãs, a nossa análise semanal, e eu vou falar do 7º episódio da 2ª temporada. Antes de continuar, eu quero pedir para você deixar um emoji aqui embaixo e com relação ao título do episódio, eu quero pedir para você deixar aqui um morcego em homenagem ao Batman. 7º episódio de Titãs da 2ª temporada, intitulado Bruce Wayne. É sobre ele que a gente vai falar hoje e apesar de ter Bruce Wayne no nome, o Bruce não aparece nesse episódio. Não aparece em carne e osso, mas ele tá na mente do Dick o tempo inteiro, como se fosse algo criado pelo próprio Dick, né? Na primeira temporada a gente viu que a sombra do Bruce persegue o Dick a temporada inteira até que ele acaba se libertando no final. Aqui a gente tem um pouco disso, mas o Bruce funciona mais como uma consciência do Dick, porque o Dick tem esse peso de algo muito sério que ele fez, e a gente vai falar disso daqui a pouco, que está assombrando ele. O Bruce é aquela figura, a consciência, mas também é uma espécie de fantasma que fica ali o tempo todo em cima do Dick dizendo o que é certo e o que não é, jogando indiretas e até irritando o próprio Dick Grayson durante todo o episódio. No início do episódio, né, antes mesmo de começar, a gente já tem um resumo de tudo que aconteceu até agora, com a apresentação do Slade Wilson, por que ele voltou, a gente tem a Rose Wilson, como que a Rose Wilson foi parar lá na Torre Titãs. A gente tem uma menção ao Jericó, que é o outro filho do Slade que faleceu, né? A própria Rose já tinha falado isso, a gente já sabia que ele tinha morrido, mas em um flashback na morte da Aqualad, especificamente lá no episódio 4, a gente acaba descobrindo que o Dick conheceu o Jericó, né? Então eles pegam esse ganchinho aí e jogam nesse episódio aqui para conectar algumas coisas. O episódio anterior terminou com o Superboy, o Connor Kent, salvando o Jason Todd que estava caindo lá de cima do prédio da armadilha do Slade. Então, definitivamente esse episódio é uma continuação do episódio anterior, mas explorando esse segredo do Dick Grayson. O Connor Kent salvou o Jason, mas ele foi atingido por uma bala que continha kryptonita. Lembra que a Mercy Graves acabou atirando nele no episódio anterior e levou o cripto de volta para o laboratório Cadmus? Pois é, agora o Connor está entre a vida e a morte e está alojado ali na Torre Titã com a Kory cuidando dele. Já para fechar esse arco do Superboy, ele acaba se recuperando sim, mas antes disso a gente precisa da presença da Eve Watson para ajudar ele para trazer ele de volta de uma certa forma, porque ela é a criadora, ela é a mãe dele, né? Foi ela que misturou ali o Gênesis do Lex Luthor com o Superman e criou o Connor. Nós retornamos até o laboratório Cadmus, onde o Krypto está preso, e a Eve solta ele. A Eve tira ele lá de dentro da prisão e o Krypto sai voando com ela do laboratório Cadmus numa cena incrível. Toda hora que o Krypto aparece, ele rouba a cena. É sempre uma cena épica pro Supercão. O Krypto leva a Eve até a Torre Titã e a gente descobre que a única forma do Connor voltar ao normal é a mesma coisa que acontece com qualquer kryptoniano, é levar ele para mais perto do Sol para que os raios solares façam com que a kryptonita seja expelida. Como que eles vão fazer isso? Não tem como, não dá tempo de pegar o Connor e levar mais próximo do Sol possível. Mas a gente tem Stellar, né? Então ela pode criar um efeito solar e trazer o Connor de volta. Ela pede ajuda para Ravena fazer um campo de força ali para conter esse momento de calor, e aí ela acaba trazendo o Connor novamente. O Connor peladão quente, como eu sempre digo, que está sempre despido ali, e aí ele retorna e acaba tendo uma cena legal entre ele e a Eve lá, ele vai se recuperar e nós não temos mais nada do Connor, né? No finalzinho lá da cena, o Krypto pula em cima da cama, dando todo o amor e carinho pro seu amigão. Aí a gente vai focar agora o episódio no Dick. O Dick tá bem preocupado, tá tendo todas essas alucinações com o Dick vendo o Bruce o tempo todo, e o Dick quer achar de qualquer forma o Slade. Então ele sai por São Francisco procurando o Slade. Vai até o Walter Green, que é o cara que contratou o Slade para fazer o serviço e tal,
né, de matar o Aqualad e acaba procurando pistas por toda a cidade. Interessante que durante esse momento que ele está procurando o Wintergreen, antes ele passa numa boate em que o Wintergreen é dono, é tipo um clube de performances, né? E aí tem uma performance de duas mulheres e no meio dessa performance aparece o Bruce dançando junto com elas e aí rola uma homenagem ao Adam West, o Ian Glenn que faz o Bruce Wayne aqui imitando toda aquela cena lá do Batman do Adam West nos anos 60, igualzinho, foi uma baita referência, foi um momento incrível. Tirando toda essa parte de humor do momento do Bruce que eu acabei de falar e também dos momentos épicos do Krypto e o Superboy, esse episódio é um dos episódios mais fortes de Titãs, porque ele tem algumas menções e ele também pode ter gatilhos com relação ao suicídio e depressão. Por quê? Porque o Jason Todd fica muito mal depois que ele volta do covil do Slade, né? Ele quase morreu, foi salvo pelo Superboy, mas ele fica muito mal. Então durante todo esse episódio a gente vê que ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de ajuda. A Rose Wilson vai até o quarto dele e começa a conversar com ele e ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala, acho que todo mundo aqui nessa torre precisa de terapia. E é muito verdade, porque ninguém consegue lidar com seus próprios traumas e meio que todo mundo tá cheio de trauma, tá precisando de ajuda e tá todo mundo ali tentando, sei lá, se descobrir ou virar um vigilante para resolver as coisas. Isso é uma temática muito importante dentro do universo de super-heróis, principalmente na Bat-família. Batman é um personagem criado, é um herói criado por um trauma e a maioria dos seus vilões também tem trauma e as pessoas que estão perto dele também sofreram traumas. Então o episódio explora muito isso e já dando esse toque dos gatilhos, se você já teve algum desses sintomas ou se você já viveu algum tipo de experiência assim, eu recomendo que você vá com calma nesse episódio ou até mesmo pule ele, porque é um episódio forte. Pode não parecer, mas ele é. O Dick acaba não encontrando o Slade, mas percebe que ele está na Torre Titãs fazendo alguma coisa, manipulando toda a situação. E o episódio não conclui com o Slade dentro da torre, mas dá a entender que sim, ele espalhou coisas ali para fazer os Titãs se desestabilizarem, né? Que já era o plano que ele tinha falado lá para o Dr. Light, que era criar algo de dentro para fora para que eles brigassem entre si. O plano do Slade continua. Porém, o comportamento da Rose também é um pouco suspeito. Me faz pensar que será que ela não está ali como infiltrada, como, sabe, tá junto no plano com o Slade? Eu fiquei um pouco pensativo com relação a isso. Então, o episódio não mostra mais isso de uma forma mais específica, mas no momento em que ela acha o disco que foi do Jericó, parece que ela liga a situação de tipo, o Dick conhecia o meu irmão, por que esse disco tá aqui no seu quarto, Jason? Ele fala, o disco é do Dick, não é meu e tal. E aí ela sabe que era o disco do irmão dela e a gente já tinha visto isso no episódio em que o Jericó aparece. Depois disso, o Jason é confrontado pela Ravena. Como eu disse, o Slade tá mexendo com a cabeça deles lá dentro, jogando uns contra os outros. E no quarto da Ravena apareceu um monte de cruz. Ela já acusa o Jason de ter feito isso, porque nos episódios anteriores eles já tiveram algum conflito no treinamento e tudo, a Ravena e o Jason não se bicam muito bem. Nisso o Jason fala que não foi ele que fez isso, sai super chateado, encontra com os outros titãs ali na sala, os próprios titãs também, os titãs mais velhos, começam a acusar o Jason dele ter jogado as coisas, né, para fazer eles se lembrarem dos traumas, como por exemplo a garrafa de soda que o Gart, o Aqualad, deu para Dona Troy. Tem a foto do amigo lá da Dawn e do Hank, que a Dawn tinha guardado, estava na cabeceira dela, que ele morreu, o Dr. Luz tinha matado ele também em alguns episódios anteriores. Então toda essa confusão ali, eles culpam o Jason Todd. E é um momento muito, mas muito forte mesmo, que você percebe que o Jason não fez essas coisas e tá todo mundo acusando ele. O Dick chega, o Jason dispersa e aí ele fala, o Slade tá mexendo com a nossa cabeça, ele tá aqui dentro, tá infiltrado. Aí ele percebe que o Jason não tá lá, porque o Bruce na consciência dá um toque pra ele e aí ele vai pro terraço, o Jason Todd tá em pé, prestes a cometer um suicídio, prestes a se jogar lá de cima do prédio. O Dick senta
ao lado dele ali no prédio, começa a trocar uma ideia e o Jason tá muito magoado e tal, até que o Dick diz que tem um segredo, e aí esse segredo é revelado pra nós, de que o Dick matou o Jericó, que é o filho do Slade Wilson. Pelo jeito ninguém sabe disso, só o próprio Dick, e ele guardou e escondeu tudo isso. Tanto que a consciência dele, o Bruce Wayne, some na hora que ele decide contar esse segredo. O peso meio que sai ali de certa forma. Porém, isso traz muitas polêmicas, não só do Dick contra o Exterminador, mas o Dick também contra todos os Titãs, os antigos e os novos. E isso vai ser muito mais explorado agora nos próximos episódios, com mais afinco e também com, olha, muita sutileza ao mesmo tempo, porque eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer. No geral, eu gostei bastante do episódio, eu achei que foi um episódio muito importante, como eu já disse, um dos mais pesados da série até agora, mas um episódio importante porque conta o maior segredo dessa temporada. Muitos achavam que era a morte do Aqualad, mas não, é a morte do Jericó. Por que o Dick matou o Jericó? Para se vingar do Exterminador porque ele tinha matado o Aqualad? A princípio parece que sim, mas o Dick é um assassino, o Dick matou, sabe, uma pessoa tecnicamente inocente. Por quê? A gente vai descobrir tudo isso nos próximos episódios. Eu tô gostando bastante dessa temporada, tá bem denso, diferente da primeira. Eu tenho falado isso em todos os reviews praticamente, mas eu tô gostando bastante e acho que essa é a melhor definição. Tá diferente da primeira temporada e tem tudo pra até o final aí ficar melhor ainda. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio de Titãs, Bruce Wayne? Você gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se não tá inscrito no canal ainda, se inscreva e ativa as notificações que tem vídeo aqui quase todo dia. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, porque a gente fala tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau.